Meu nome é Rodrigo Biazon, eu sou head de operações aqui, eu sou diretor executivo da Rosedale, do Canadá, e nós atuamos aqui, eu, o Vini e o pessoal da Spire, na frente de internacionalização aí para mercados da Latinoamérica, Portugal e Espanha. E eu estou aqui hoje com a Rita, nossa convidada. A Rita é uma conhecida antiga, né? Não tão antiga, mas igual vocês conhecem aí, mas é uma pessoa que vem trabalhando muito conosco, muito próximo também. E nós trocamos um monte de figurinha. E aí a Rita, eu quero deixar aqui para a Rita fazer uma apresentação. Quem é a Rita, o que que a Rita faz. E aí nós entramos numa mensagem e vamos bater um papo. A ideia hoje aqui não é uma apresentação, não é um pitch de vendas, não é nada disso, é um bate-papo mesmo, essa ligação do bilíngue com a internacionalização. A pessoa tem inglês na grade, não é bilíngue, então a Rita aqui vai trabalhar, eu acho que o José também, todo mundo pode nos ajudar nessa construção aí. Tá bom, Rita? Seja bem-vinda, pessoal, sejam todos bem-vindos. E é um prazer, tá, Rita, novamente estar com você aqui do lado. Obrigada, eu te agradeço, Rodrigo, pelo convite. A gente vem ensaiando de agendar uma live já faz um tempinho, né? De fazer um webinar ou alguma coisa para falar um pouco sobre esse tema que está tão em alta, né? Tão em discussão, a questão da internacionalização, da formação escolar de bilíngues, e tudo isso vem nos trazendo aí para uma observação mais próxima do que vem acontecendo nas escolas que nos procuram e nas escolas com as quais nós já trabalhamos, né? Eu atuo com educação bilíngue há uns 25 anos. Na verdade, comecei com um projeto em 2002, que não era exatamente o que hoje a gente entende como educação bilíngue, mas era um projeto que já tinha várias características do que hoje nós buscamos numa formação de bilíngues em contexto escolar. E a partir dali eu fui estudando, entendendo, me apaixonando pela educação bilíngue, e hoje eu venho atuando nessa conexão entre a educação bilíngue e a internacionalização da educação básica, entendendo que uma coisa está muito ligada à outra. Eu não internacionalizo se eu não der ferramentas para o meu estudante, e a formação bilíngue é uma das ferramentas mais poderosas para o processo de internacionalização. E aí conheci o Rodrigo há algum tempo, temos uma experiência juntos em uma escola, e o Rodrigo tem feito aí várias indicações minhas por aí. Eu também tenho colocado escolas em contato com o Rodrigo, e é isso. Agradeço muito, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui. Rita, muito obrigado. E eu sempre saio com uma mensagem principal, né? Há 10 anos, né? As escolas perguntavam se deveriam implementar em um programa bilíngue. Hoje a pergunta mudou. Eu já tenho bilíngue, eu já tenho inglês na grade. Como que eu faço? Qual a estratégia para ir para uma internacionalização? Então, falando um pouco aí de cenário, né, Rita? Nós estamos vendo aí um crescimento nos últimos 5, 6 anos, acho que até mais, né? Mais de 12, 15% aí de escolas se tornando bilíngue, mas realmente, será que são bilíngues? Será que tem inglês na grade? Então, essa é uma questão que eu acho que todo mundo procura, todos nós aqui, para saber como que eu faço, que metodologia eu uso. Então, acho que hoje nós vamos tentar desmistificar um pouco, porque são tantos provedores, né? Que hoje Sim. nós temos que saber como parametrizar e o que é bom para a escola, porque tem um perfil da escola, tem uma identidade da escola e tem uma identidade do conteúdo. Então, acho que isso é um dos caminhos para nós começarmos a trabalhar. E assim, Rita, eu gosto de soltar a primeira pergunta, né? Você acompanha a evolução do ensino bilíngue há anos, né, Rita? Como você enxerga a maturidade atual do mercado no Brasil? Ele já está maduro, ele tem crescido ou ele já estabilizou? Qual a sua visão nesse ponto? Olha, Rodrigo, eu vejo que o mercado
continua em crescimento, ele continua em expansão, mas nós estamos vendo hoje as fragilidades de escolhas menos eficientes feitas no passado. Então, hoje, eu encontro escolas que já passaram por 3, 4, 5 iniciativas diferentes de formação de bilíngues, e aí desistiam da primeira, contratavam um segundo parceiro, e esse segundo parceiro também, depois de um tempo, não atendia às expectativas da escola, e eu não estou dizendo aqui que a escola estava certa ou que o parceiro era bom ou ruim, mas eram parcerias que acabavam não funcionando, né? E nesse processo, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de ver o resultado em algumas escolas. E, ultimamente, uma coisa que vem me preocupando é a quantidade de artigos curtos, textinhos escritos por aí nas redes sociais, dizendo que a educação bilíngue não funciona. E ela só não funciona quando ela não é bem feita. Hoje, nós temos escolas muito mais maduras, escolas muito mais preparadas para fazer escolhas. Claro que nós ainda temos escolas iniciantes num grande número, mas eu vejo um amadurecimento dos profissionais que atuam na educação bilíngue, um amadurecimento bastante interessante. Eu vejo escolas fazendo perguntas mais pertinentes, escolas abrindo mão, inclusive, de alguns projetos e partindo para a construção de escolhas autorais, o que também é um caminho bastante importante, né? Que você ali, nos anos iniciais, na educação infantil, construa um projeto 100% integrado à tua escola, sem necessariamente estabelecer parcerias com projetos prontos. Então, hoje, o mercado amadureceu bastante, as escolhas são menos amadoras. Ainda há escolhas amadoras, mas nós temos escolas hoje com questionamentos muito importantes vindos dessa experiência, com uma trajetória de altos e baixos aí ao longo dos anos. Bem, ô Rita, eu tive uma grata surpresa, grata não, uma grande surpresa. Eu visitei uma escola, talvez tenha até pessoas dessa escola aqui, de um grupo, de uma rede, e conheci uma coordenadora e ela falou: olha, nós trabalhamos com um modelo de inglês na grade. Ela foi muito clara, não é um bilíngue estruturado, tal, não tem uma marca, mas nós temos aqui uma English Excellent, alguma coisa nessa linha. Uhum. E quando ela foi discutindo comigo, eu falei: nossa, olha como ela tem um programa estruturado. Ela conhece o aluno, ela conhece para onde que o aluno estava indo. E quando ela sentou conosco para falar sobre internacionalização, ela já tinha uma linha. Então ela falou: Rodrigo, meus alunos aqui, eles chegam num ponto, a fundação está muito bem estruturada, o básico está muito bem estruturado, e agora eu trago o modelo de internacionalização para fechar esse círculo. Então, e aí nós conversando, e nós já tivemos 2, 3 conversas, e eu adorei o modelo, e é o que você falou, ela empacotou um dela, ela fez o dela, treinou professores, tem uma metodologia. Então eu acho que isso vale muito a pena, quando se estrutura de uma forma correta, né? Sim. E Rita, o que mudou nas expectativas? Acho que você lida muito com família, né? Sim. Assim, nos últimos 5 anos, me parece que as famílias já estão sabendo o que querem, né? Me parece que elas já têm um caminho ali a percorrer desse aluno. Na verdade, as famílias continuam muitas vezes à espera de um milagre, né? Matriculam as crianças em fevereiro e começam a cobrar fluência e proficiência em março, abril. Não entendem ou não aceitam que isso é um processo. Eu acho que nós ainda estamos lidando com famílias que vêm da frustração de não terem aprendido, que têm medo de que seus filhos também não aprendam, e existe ali uma cobrança exagerada. Por outro lado,
nós já temos famílias, e muitas famílias, fazendo ali alguns questionamentos mais importantes para a escola, alguns que ainda têm a ver com os mitos que foram aí construídos ao longo do tempo sobre a formação de bilíngues. Ah, será que atrapalha a alfabetização? Será que 2 anos de idade é muito cedo? E às vezes a gente tem que esclarecer, baseado em teoria, como funciona esse processo de aquisição de leitura e escrita em 2 línguas simultaneamente. Nós temos que esclarecer e exemplificar como funciona uma aula num contexto bilíngue para bebês, por exemplo, ou para crianças de 2 anos de idade, e mostrar o quanto essa aprendizagem é natural, é espontânea, mas existe intencionalidade em cada uma das práticas pedagógicas que são levadas para a sala de aula. Então, nós temos, sim, ainda alguns desafios, algumas dificuldades com este cenário. Nesse contexto, Rita, você entende que o inglês ele já é uma demanda básica das famílias, mas talvez não sabe, é que nem você falou, talvez não sabe mensurar, né? Não está tendo Sim, a experiência de mensurar. Mas eu não sei se nas escolas, muitas vezes, talvez até um dado interessante, se as famílias já perguntam, olha, você tem inglês na grade? Talvez sim, seria sim. né? Já saiu do básico isso, já É, é a um. palavra bilíngue, ela gera uma confusão, né? Então, se a escola é uma escola bilíngue com currículo internacional, se ela é uma escola que oferece carga horária estendida, ou se ela segue qualquer outro modelo escolar que forme bilíngues ou que tenha a intenção de formar bilíngues, as famílias não conseguem fazer essa diferenciação. Então, elas veem ali a palavra bilíngue e entendem que está tudo no mesmo pacote, que tudo é bilíngue e não é tudo igual, né? Há diferenças ali de intencionalidade, de expectativas de resultados, de proposta metodológica, de formação de professores, é muita coisa que está em jogo quando a gente analisa os diferentes perfis de trabalho na formação de bilíngues. Por outro lado, a maioria de nós que hoje atuamos em escolas bilíngues e que somos bilíngues, não estudamos em escolas bilíngues. Então, o ensino de língua tradicional, ELT, por meio de uma boa abordagem, ele também é muito válido. A escola não tem que ser bilíngue para formar bilíngues, mas ela tem que fazer bem o trabalho de formação de bilíngues, né, de acordo com a abordagem que ela escolher trabalhar, com o tempo escolar que ela colocar, mas as famílias hoje, elas se iludem com a palavra bilíngue na logomarca da escola, nos materiais de divulgação, e parece que é tudo a mesma coisa. Não é. Mas se forem projetos bem desenvolvidos, eles vão formar bilíngues. E Rita, até reforçando, pessoal, deixe as suas perguntas ali, tá? E nós vamos depois abrir um bate-papo aqui, até uma mesa, uma mesa redonda, né? Como vamos falar, para a gente trocar essas experiências. Ô Rita, nós estamos tentando fazer ali uma ponte do bilíngue com internacionalização, com duplo. Tem escolas que entendem como duplo diploma, tem escola que entende como high school, tem escola que entende como internacionalização. E aí eu chego no ponto, e assim, muitas escolas já possuem um programa bilíngue ou inglês na grade, né? Ela já tem Sim, essa ferramenta, que seja 4 horas por semana, cinco sim. horas, 8 horas, tem ali um espaço. Na sua visão, qual é o próximo passo? Qual que é o próximo passo natural desse movimento agora? Ele é realmente ali o aluno no oitavo, nono ano, ele fazer essa ponte, claro que com uma carga horária até estruturada, mais customizada, porque tem ali vestibular, aquele monte de coisa. Mas qual é o caminho natural ali? Porque ele não pode
pode parar no oitavo, no nono, né, Rita? Exato, é um processo. A educação básica é um todo, inclusive nos estados brasileiros onde há uma deliberação ou uma resolução que regulamente a educação bilíngue, ela já exige que seja oferecido algum modelo, alguma proposta da educação infantil ao ensino médio, em todos os segmentos com os quais a escola trabalhar. Então, não existe isso de oferecer educação bilíngue só até o oitavo ano, ou só até o nono ano. Se a escola tem ensino médio e ela se propõe a atuar dentro daquilo que as regulamentações propõem, ela precisa oferecer uma proposta de formação de bilíngues até o final do ensino médio. E aí o caminho, eu penso, Rodrigo, que o caminho da internacionalização, ele começa muito antes e ele começa no currículo. O currículo precisa ser internacionalizado, o currículo precisa ter temáticas do local para o global, do global para o local, temáticas ali que de fato coloquem esse estudante numa perspectiva de pensamento crítico em relação a quem ele é, no local onde ele está, e que mundo é esse com o qual ele vai interagir. No ano de 2022, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, publicou um volume que está disponível para domínio público, que são os parâmetros nacionais para a internacionalização da educação básica. E uma das coisas muito importantes que está ali é a definição de internacionalização. E por isso que a questão começa desde sempre no currículo. Internacionalização, segundo esse documento, é um processo de abertura para o mundo, e é isso que a gente entende por internacionalizar. Mas tem ali uma expressão que é muito importante. O documento diz que é proporcionar essa abertura para o mundo para todas as crianças e adolescentes, todos os jovens e adultos na educação básica. Então, eu não estou implementando uma estratégia super eficiente de internacionalização quando eu não trago essa oportunidade para o currículo. Quando eu trago para o currículo, eu ofereço para todos. E quando eu ofereço para todos, eu atendo ao critério de equidade que esse documento propõe, né? Então, eu penso que uma evolução, o nome do documento, a Patrícia pergunta aqui, ele é Parâmetros Nacionais para a Internacionalização da Educação Básica. Ele é um documento de domínio público, depois eu posso localizar aqui o link dele, caso vocês não encontrem, e o Rodrigo compartilha com todos vocês. E essa questão do internacionalizar para todos é importante, Rodrigo, quando uma escola traz, por exemplo, um programa de high school. Independente da escolha que ela faça, fazer um esforço, fazer uma tentativa de trazer esse programa para todos e não para 10% do seu público, vai fazer diferença nesse caminho da internacionalização, porque eu consigo ali fazer uma oferta para todos. O documento ali, ele também nos diz que a internacionalização, ela segue caminhos diferentes. Um dos caminhos é internacionalizar em casa, e esse é o termo mesmo, uma tradução do internacionalização at home, é exatamente em casa, que quer dizer, vamos internacionalizar primeiro dentro do nosso mundinho, dentro do local, da minha escola com a sua, da minha escola com a escola do seu bairro, da sua cidade, do outro estado, dentro ainda do nosso país, e aí a gente busca o exterior. Isso falando de colocar os estudantes em contato com outros estudantes. Os programas de high school, eles trazem temáticas muito interessantes, mas elas precisam ser discutidas num universo que vá para além da escola.
da nossa escola. O nosso estudante precisa estar em contato com o mundo. E viajar, vamos combinar que é a parte mais legal de tudo isso, porque viajar é sempre muito bom. Mas quantos vão do público que nós temos? Nós acabamos levando um volume muito pequeno de estudantes comparado com o nosso total, mas eu consigo continuar levando esses poucos estudantes, mas oferecer uma experiência de contato virtual com todos os meus estudantes e todos os estudantes de uma escola parceira em qualquer lugar no mundo. Então, a internacionalização transfronteiriça, que é esse segundo movimento de internacionalização que o documento traz, ela nem sempre é possível para todos se essa internacionalização transfronteiriça for física. For o do faz mala e viaja, vá viver um intercâmbio lá fora. Isso é muito importante, mas isso não garante equidade. Então, de que maneira nós conseguimos colocar as nossas crianças em contato, por exemplo, Rodrigo, dentro do teu contexto de trabalho, com uma criança do Canadá? Mas a turminha inteira do meu, sei lá, quinto ano, Sim. nono ano, com uma turminha inteira lá no Canadá. A É uma gente tem imersão, né? Exato. A gente tem comunidades de brasileiros ou escolas que têm português como uma segunda língua, uma língua adicional, em tanto lugar no mundo. Por que que a gente não busca essas escolas para serem parceiras das nossas escolas? Então, esse é um dos caminhos, mas eu entendo, sim, que essa busca por parcerias dentro de projetos de high school, essa busca por parcerias dentro de microcertificações que estão também em alta no momento, né? É algo que as escolas vêm trazendo para os seus currículos e vêm trazendo com sucesso. A questão é que se eu não consigo trazer para todos, eu estou sim trabalhando uma estratégia de internacionalização, mas não garantindo esse critério de equidade que o documento tanto defende, né? Menciona. É. Exato, Porque a exato, fluência agora, ela apenas assim, a fluência é uma parte do processo. Agora, exato, discutir a globalização, o cidadão global, a formação global, não isso, necessariamente ali, vou viajar, eu vou discutir, enfim, sim. inclusive nós temos um evento nosso global, né? Ele acontece sempre em outubro, e Rita, é impressionante, até para o pessoal conhecer, ele chama a GAIS, né, que é o Global Summit Education, porque trocou de nome esse ano, mas eu vou lembrar certinho. Ele é um evento que no ano passado teve quase 350 mil pessoas participando. Então, Entra. e eles estavam, todos os nossos eventos, eles se conectam Aham, com as pessoas, e aí vem, porque ele já saiu daquela formação básica, ele já está discutindo. Um exemplo também ali são vários eventos em universidades online hoje, várias interações, aham. escolas, então ele sai um pouco dessa. Tem realmente uma pegada. Rita, você acredita, acho que até para todo mundo aqui, depois nós podemos abrir. Você acredita que a internacionalização é uma tendência ou já se torna estratégia? A Porque partir, aham, por ela favor. tem, ela tem essas duas. Tem gente, não, eu quero ir porque está todo mundo indo. Não, mas eu quero ir porque eu tenho uma estratégia. Eu trouxe meus alunos até aqui, eu quero dar continuidade. No seu pensamento, acho que até quem quiser contribuir ali no chat, ela já é uma, uma tendência mesmo? Ou ela é uma estratégia? Onde ela está inserida ali? Eu acho que ela é uma tendência e uma necessidade. Quando a gente estuda a história aí da internacionalização, ela parte do ensino superior e não da educação básica. A internacionalização, ela vem
de uma proposta de colocar as universidades em contato com as universidades do mundo. Ela chegou na educação básica, mas a intenção era que as pesquisas progredissem e fossem compartilhadas. Então, dentro de uma universidade, por exemplo, aquele ranking internacional de universidades, alguns dos critérios de pontuação são, obviamente, a titulação, o volume de doutores, de mestres, você tem ali também as publicações feitas por esse corpo docente e o volume de estudantes internacionais que são recebidos por essas universidades é um dos critérios importantes de pontuação. Mas eu não consigo fazer esse movimento só no ensino superior, e a partir do momento em que o próprio Ministério da Educação propõe ali a escrita e a pesquisa em torno de parâmetros para internacionalizar a educação básica, é uma aproximação daquilo que já acontece no mundo. Não é? Então, eu não vejo como uma tendência, eu vejo como uma evolução do conceito de currículo, uma evolução do nosso entendimento de educação, de uma educação um pouco mais libertadora, porque te permite contato com pessoas com quem você não teria se a nossa escola continuasse sendo a escola convencional, cercada pelos seus próprios muros e trabalhando o seu currículo como se não houvesse mundo lá fora. Eu vejo que não é uma tendência, é uma demanda de tudo aquilo que a gente busca hoje, né? Para formar um sujeito jovem que vai ser inserido no mundo do trabalho com demandas diferentes, com demandas mais específicas e com uma necessidade de visão mais ampla do seu contexto local e da relação desse seu contexto com o mundo. O que eu levo do meu contexto para o mundo e o que o mundo me ensina que vai me permitir uma agência mais profunda no meu local, né? Então, não vejo como tendência, eu vejo como demanda do Demanda. mundo da educação. Nós temos acompanhado, observado tanto o Brasil quanto o México, e inclusive o México se tornou um grande exemplo aí. Muita gente tinha uma visão que pegar a internacionalização ia substituir o inglês, o bilíngue, porque o aluno da grade 9 até a grade 12 ele ia fazer um sucesso em 3, 4 anos. Então, e no México é diferente, né? No Brasil está sendo diferente, é diferente na Argentina. Eles, de maneira alguma, quer substituir o inglês, o bilíngue, ele quer dar uma sequência estruturada para que o aluno, durante esse período de desenvolvimento, ele sim desenvolva as duas línguas. Eu acho que é no mesmo modelo que o Chile trabalha. Eu vou dar um exemplo aqui do Canadá, porque o inglês e o francês andam tão juntos que há 25 anos atrás, quando tinham assim, as duas línguas, como é um país bilíngue, eles tinham essa dificuldade. Hoje já parece que é tudo automático, entendeu? Olha, eu tenho aqui 50% inglês e 50% francês, eu tenho 70 inglês e 30 francês, eu tenho 70 francês e 30 inglês. Então já virou uma rotina. E eu acredito que nós, talvez a passos lentos, né? Não tão rápidos, porque nada é rápido, mas nós já evoluímos muito. Eu acredito que teve uma evolução muito grande e eu acho que agora com a chegada da tecnologia, essas novas ferramentas, vai ser ainda mais rápido ainda esse movimento, né, Rita? Sim, mais rápido e mais possível, né? Exatamente. E aí vem a pergunta, né? Como essas escolas estão fazendo essa transição? Porque tem umas que estão fazendo por fazer, tem outras que estão analisando e entendendo. E aí, assim, agora eu pergunto para você, vou até jogar você na fogueira, tá, Rita? Me perdoa se você não quiser receber. Quais são os principais erros que você observa quando uma escola tenta avançar? Não só no bilíngue, mas na internacionalização, fechar esse cerco. Quais são os erros que você tem visto no dia a dia, até para ajudar aqui, porque tem muitas escolas pensando nesse modelo.
Eu acho que a gente tem uma mudança, Rodrigo, do que vinha acontecendo nos últimos anos, que era assim, a escola mantinha ali suas 2, 3 aulas de inglês, até o 8º ano, e aí no 9º ano ela dizia, tem high school. E quem é que entrava no high school? Porque eu preciso de um determinado repertório linguístico para acompanhar o high school. Então, geralmente, aquele estudante que era aprovado no high school era aquele que, durante esse período até o 8º ano, aprendeu inglês em escola de língua, e aí ele tinha repertório para ir para esse high school. Então, o primeiro processo ali que barrava o estudante era a falta de repertório linguístico. Hoje, como as escolas vêm caminhando para oferecer, na maioria dos casos, pelo menos uma aula por dia em inglês, se a gente oferece uma aula por dia, a gente tem a obrigação de chegar no 9º ano com esse estudante com uma fluência relativa, e falando aqui em quadro comum europeu, uma fluência que já está transitando de B1 para B2, um B1 muito sólido, chegando ali próximo de um B2, o que é muito suficiente para que um estudante dê conta do 9º ao 3º do médio de uma programação internacional com uma exigência diferenciada daquilo que nós exigimos no nosso currículo brasileiro, em relação à leitura, à produção de texto, à compreensão oral e à produção de discursos orais. Então, eu vejo que hoje nós temos ali um progresso das escolas na questão de preparar a base, para que quando esse estudante chegar para uma escolha, se a escolha da escola é um high school a partir de um 9º ano, quando o estudante chegar lá, ele precisa ter uma base sólida de língua, para que o desafio seja o que ele vai aprender naquela língua, mas não a língua em si. A base linguística precisa ter sido pré-construída. Então, esse é um dos grandes enganos, é chegar lá no 9º ano sem ter feito esse preparo, ou chegar lá no 9º ano, colocou ali 5 aulas semanais, às vezes 8, 9 aulas, nunca validou a fluência e proficiência desse estudante com uma certificação internacional, por exemplo. Nunca validou. Então, como é que eu sei qual é a fluência e proficiência do meu estudante se ele nunca fez uma avaliação internacional? Então, estabelecer ao longo do currículo alguma, eu não estou aqui dizendo qual delas cada escola faz a sua escolha de acordo com o seu território, a sua proposta, aquilo que o seu corpo docente acredita, mas ter uma avaliação externa válida e confiável é importante para que eu enxergue ao longo do processo quais são as minhas forças e quais são minhas fragilidades no currículo, e possa fazer intervenções antes do menino chegar no 8º ano com desempenho frágil. Então, eu tenho escolas que, por exemplo, validam, testam com avaliações internacionais no 3º, 5º, 7º e 9º ano. Então, se eu testo no 3º e eu descubro uma fragilidade, por exemplo, no campo da compreensão oral, eu tenho 2 anos para recuperar isso que foi perdido. E eu vou testar de novo no 5º, e eu vou testar de novo no 7º. Então, a gente vai conseguindo encontrar fragilidades que às vezes são curriculares e às vezes são estratégicas pedagógicas. Professor fez. Eu pego um professor leitor, é claro que a turma dele vai bombar na leitura, porque ele incentiva. Eu pego um professor que não lê, a tendência de ter um desempenho de leitura mais frágil é maior. Então, a gente tem que ir fazendo essas identificações para ir fazendo as intervenções e corrigir o processo antes de chegar na ponta. Porque quando chegar lá na ponta, eu tenho que ter uma fluência e uma proficiência importante. E uma coisa, Rodrigo, que eu sempre coloco para as escolas: esse estudante chegará
lá na frente, fluente e proficiente, mas não todos iguais. Assim como não chegarão fluentes e proficientes na matemática, ou no português, ou na história, ou na geografia, na química e na física. Os níveis de proficiência variam de acordo com critérios outros, né? Não é só o fato dele ter passado por um currículo extremamente intenso e bem planejado que vai fazer com que ele termine lá o ensino médio C1 no Common European Framework. Nem todos chegarão a essa meta, mas nem Sim. todos saberão a mesma matemática, a mesma biologia. Então, isso é importante esclarecer para as famílias, prometer o alcançável e não o milagre, mas trabalhar para que o alcançável seja alcançado e mensurar resultados periodicamente para garantir essa chegada lá na ponta, né? Então, muito legal, Rita. E aí eu vou de encontro o seguinte: nós sabemos que a BNCC ali chega um período que tem uma carga horária, poxa, não somos nós para julgar, mas é uma carga horária, assim, é uma das mais pesadas do mundo, acho que você sabe disso, todos nós sabemos disso. Assim, pensando no currículo nacional ali na BNCC, e como nós conseguiríamos colocar esse conceito de internet, principalmente ali no segundo grau, né, que nós chamamos ali do Fundo 2, o pessoal trabalha o médio ali naquela transição, sem sobrecarregar alunos e professores, entendeu, Rita? Porque nós temos uma sobrecarga do professor também muito grande na sala de aula, né? Vamos ser honestos. Esse professor está esgotado muitas vezes. Então, como fazer isso sem ter essa sobrecarga? Assim, eu sei que não existe um milagre, mas alguém já deve estar estudando isso, né? Como desenvolver. Olha só, a BNCC, ela já traz implícito os critérios de internacionalização. Nas 10 competências básicas que orientam a BNCC inteirinha, da educação infantil até o ensino médio, nós estamos ali falando de um desenvolvimento que é socioemocional. Nós estamos ali falando de um desenvolvimento que é para o letramento digital. Nós estamos falando ali de um contato com o mundo por meio de línguas desde sempre. Então, muito do que a gente defende como internacionalização, as temáticas já estão ali, não é fazer mais, é fazer diferente. Não é ampliar, embora eu sempre coloco nas escolas e nas formações que eu dou, que a BNCC, primeiro, ela não é currículo. Ela traz ali a informação logo de início que ela não é currículo, que ela é uma organização das aprendizagens essenciais, ou seja, são as mínimas, são as essenciais. A maioria das nossas escolas faz muito mais do que a BNCC se propõe ou pede que seja feito nas escolas. Então, o problema não está no que está sendo feito, mas na maneira como nós abordamos os temas curriculares, que às vezes o foco está no conteúdo e não na relevância desse tema e desse conteúdo, para que eu interaja com o mundo com mais propriedade. Então, o que muda é o enfoque, a abordagem, não é trazer mais temas para o currículo, é abordar esses temas de uma maneira mais crítica e mais ampla, não necessariamente aumentar aquilo que já é feito. Muito legal, Rita. E nós vemos ali um modelo de evolução, né? Assim que o pessoal estão trabalhando. Você pega ali um programa de inglês, começando ali na primeira, na base, né, da Sim. pirâmide. Aí você vê ali o programa bilíngue, que muitas vezes é bilíngue, é um programa mais de formação. Aí ele já entra num processo, vamos internacionalizar o currículo, que é o que você falou. E depois o duplo diploma. Mas sempre precisa de uma base, né, Rita? Acho que sem a base, essa evolução não. Nós estamos vendo, até no. Você está vendo com a gente em algumas escolas também, os alunos que chegam no nono ano, eles não chegam com A2. E falam, mas meu filho fez todo ano da escola. Aí você vê, olha, ele estudou. Tem um vizinho dele aqui, um amigo dele, que estudou com ele a vida inteira, mas
tem um B1, qual será o problema, né? Assim, aonde está o erro aí nessa pirâmide de evolução? Porque é um descompasso muito grande, né, Rita? Talvez não testou, talvez não sabe como que foi ao longo dessa trajetória até chegar no 8º ano, enfim, mas isso vem acontecendo, né? Isso vem acontecendo constantemente. Pelo menos do nosso lado aqui está muito claro que não tem uma dinâmica, uma organização correta ali de seguir essa pirâmide, né? Então, porque o que nós entramos aí num movimento frágil foi em olhar conteúdo e esquecer que nós somos professores de língua por meio de conteúdo. Então, o conteúdo, ele é aquilo que o estudante aparentemente está aprendendo e ele pensa que o foco é só o conteúdo, mas o professor tem que ter clareza de qual é o recurso linguístico necessário para que esse estudante seja capaz de compreender e falar sobre ou escrever sobre aquele conteúdo. E isso só acontece se o currículo tiver também um currículo de língua vinculado ao currículo de conteúdo. Se não houver clareza do recurso linguístico, o professor se encanta com o conteúdo, foca no conteúdo, faz experimento científico, propõe jogos matemáticos, faz coisas incríveis, mas ele não traz a recorrência linguística necessária para que essa linguagem seja internalizada. Nós não internacionalizamos, oh meu Deus, não internalizamos palavras e estruturas só porque nós ouvimos uma vez ou duas, nós precisamos de mais recorrência. E se isso não está claro para o professor, ele não torna a estrutura linguística recorrente. Se ele não torna a estrutura linguística recorrente, eu não consigo, na produção do estudante, resgatar essas estruturas linguísticas. Então, tem aí uma fragilidade metodológica e uma fragilidade de não validação do resultado que eu esperava conseguir em prazos curtos. Então, muitas vezes em escola eu pergunto qual é a meta linguística do seu 5º ano, qual é a expectativa linguística? Ah, eles vão aprender esse tema, aquele tema, esse gênero textual, eles vão aprender fração. Então, perfeito, mas qual é a expectativa de resultado linguístico? E a escola não sabe, o professor não sabe, o coordenador não sabe. Se a gente não fizer essa métrica linguística, eu não enxergo uma linha de progresso esperado. E se eu não mensurar, eu também não vou garantir que está havendo esse progresso. Então, a complexidade de uma construção curricular para formar bilíngues, ela vai além das temáticas curriculares que deveriam ser integradas, conduzidas por estratégias diferentes e com enfoques diferentes nas duas línguas, mas além desse enfoque diferente, além dessa integração temática, eu preciso garantir um resultado linguístico. Eu utilizo o Common European Framework. Há outras matrizes, mas eu sempre penso assim: quando eu desenvolvo uma matriz e eu preciso convertê-la ao Common European Framework, eu estou admitindo que o Common European Framework, por algum motivo, é maior que as outras matrizes. Então, eu só uso Common European Framework como ponto de parâmetro linguístico. E para atender às demandas de escola, eu uso o IDA, porque o IDA é uma matriz pensada para a educação bilíngue. Então, essas matrizes a gente cruza com a BNCC. E aí não tem como dar errado, porque você sabe onde quer chegar. Não é Alice no País das Você tem uma Maravilhas. meta, você tem uma meta, você tem um gol, né? Você Exato, vai lá e bate lá. exato. É que nem nós conversamos, né? Tem que ter uma meta por ano, por área, o que, que eu vou fazer, Exato, onde eu vou chegar, porque lá no final nós estamos preparando o cidadão para o mundo, né? Independente se ele fala inglês, exatamente. francês, português, Independente é o das línguas, né? exatamente, nós estamos preparando as pessoas. Pessoal, nós estamos aqui faltando aqui mais uns 5, 10 minutos. Eu
assim, nós vamos colocar aqui uma pesquisa, até para só uma pesquisinha aí. Eu não sei se o Vini pode copiar e colar ali, até para a gente abrir o bate-papo. E aí, até para fechar aí esse contexto de futuro de educação global, para os próximos 5 anos ali, como você imagina as escolas no Brasil? E qual conselho, Rita, você daria para o diretor que está iniciando agora essa, essa ponte ali entre o bilíngue, o inglês e a internacionalização duplo diploma? Qual seria, assim, dois conselhos bem assim, olha para isso, olha para aquilo. Qual seria esses, tipo, uns highlights? Tá. Os duplos diplomas geralmente focalizam um público do nono ano em diante, embora há algumas propostas para sexto ano em diante, né? Mas, em geral, começamos aqui no Brasil, é uma tendência aqui no Brasil começar a partir do nono ano. Então, em relação a desejar um duplo diploma para sua escola, garanta que você forme bilíngues ao longo de todo o processo de educação básica, para que ao nono ano o recurso linguístico não seja um limitador, não seja um impedimento, um grande elemento de dificuldade para alguns dos seus alunos. Acho que esse é um elemento importante. E depois procure saber do seu parceiro de duplo diploma o que é que o meu aluno vai levar daqui no final do ensino médio, qual é a validação desse diploma, o que ele precisa para se candidatar a uma vaga fora do país, se for esse o desejo dele. Porque uma coisa que eu sempre digo, um high school, ele é muito rico para qualquer estudante, mesmo que ele não vá estudar fora do Brasil. É rico pelas coisas que ele vai aprender, pelo inglês que ele vai levar, pela experiência que ele vai ter de aprender coisas densas, coisas intensas, por meio de uma outra língua. Sempre é importante, independente dele querer ou não estudar no exterior. Mas caso ele queira, caso seja um desejo dele e uma possibilidade da família, o que é que ele vai precisar lá na ponta? Não é só esse diploma. Como que ele vai lidar com essa construção socioemocional que ele precisa ter lá na frente, quando ele se candidatar para uma vaga numa universidade fora do país? Que experiência ele leva, por exemplo, isso eu coloco muito em todas as escolas onde eu atuo. Se você, meu aluno de nono ano, saísse da escola hoje, que legado você deixa aqui? Pelo que você vai ser lembrado? O que os professores vão falar de você depois que você se for? O que os seus amigos vão falar de você? Se você hoje precisasse de uma carta de referência de um professor, que professor te daria essa carta? O que ele escreveria nessa carta? Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes para a gente trabalhar ao longo de todo o processo, em especial quando eles vão chegando ali próximos de um processo de high school. Não é só nota, não é só diploma, é quem eu sou, é como eu lido com o outro, é como eu lido com o mundo, é como eu lido com a diversidade, né? Pensamento crítico, Exato. resolver problemas, eu acho que E é exatamente. respeitoso, sabe? Respeitoso com o outro. Que preparo eu tenho para estar sem papai e mamãe e auxiliares da casa para cuidar de mim, quando eu não estiver mais nessa casa. Né? Eu gosto muito disso, de qual é o teu legado, você deixa o quê, você leva o quê quando você vai para uma universidade fora do país. Eu acho que isso é algo que nós temos que trabalhar. Eu tive uma oportunidade agora em janeiro de visitar algumas escolas na Inglaterra, escolas que recebem brasileiros para summer camps e coisas assim. E eu perguntei sobre o desempenho dos alunos brasileiros. E uma das coisas que todas as escolas, eu visitei 4 escolas, todas elas disseram que uma das coisas
coisas impressionantes dos alunos brasileiros é a capacidade que eles têm de ajudar o outro quando o outro se desespera, quando o outro se descontrola, que é sempre o brasileiro que vai lá tentar ver o que está acontecendo, posso te ajudar. E isso mostra que o trabalho socioemocional que as escolas começaram a fazer recentemente, porque é um trabalho de poucos anos para cá, ele vem dando resultado, a gente vem formando pessoas um pouco melhores para o mundo. E eu acho que isso é super importante, né? É olhar para além dos diplomas, é olhar que pessoas são essas que nós estamos formando. Muito legal, Rita. E aí, vamos até para. Acho que a Patrícia aqui perguntou com relação à pergunta 1 e 2, né? Se a sua escola já possui bilíngue ou não. Talvez essa é a questão, Patrícia, eu não sei. Mas se for essa a questão, é se você não tem o programa bilíngue ou o programa de inglês, ou se está em implantação, você está trabalhando ele, ou ele já está consolidado, você já fechou, né? Acho que a Patrícia vai perguntar ali, Patrícia. Por favor, Patrícia. Boa noite, Rita. Boa noite, pessoal. Então, na verdade, é porque já é o terceiro ano que eu não atuo como docente, nem como coordenadora de um programa bilíngue, mas atualmente, desde 2024, eu atuo como com consultoria e assessoria pedagógica, mas eu acredito que tudo isso é muito importante até para o meu repertório, né? Porque as Sim. escolas perguntam muito, elas trazem muito esses questionamentos, e aí eu falei, gente, eu quero responder, mas aí agora eu não tenho mais dados hoje para responder tal questionário, por não vivenciar mais a sala de aula, né? A escola, no modo geral. Hoje eu atuo como mantenedores, diretores e coordenadores. Eu fiquei com dúvida, falei, gente, como é que eu vou responder isto, sendo que não é mais a minha realidade? Atuei com o programa bilíngue, inclusive iniciei, obrigada, Rita, porque eu iniciei a minha trajetória com programas bilíngues, com PBL e o Clio, através de você. Meus primeiros cursos foi com você lá em 2018. Olha, Rita! Em 2018, comecei em 2018 com Rita Ladeia. Hoje tenho um prazer gigante de ser mentorada. Estou fazendo uma mentoria linda, maravilhosa com Luciana Brentano, mas pensando nessa trajetória de fora de sala de aula, mas sabendo que eu brinco que a licenciatura me deu chão de sala, a pedagogia me deu bumbum no chão, que também é muito importante, se faz, né, de extrema relevância. Mas daí, voltando, eu fiquei com dúvida. Eu falei, gente, como que eu vou responder um questionário desse que hoje não é mais a minha vivência, né? Foi essa não tem problema. questionamento. Não, mas foi ótimo. E aqui nós estamos vendo aqui pessoas realmente do meio, são escolas, são consultores. E ali eu quero deixar aberto, pessoal, quem tem pergunta, quem quer fazer uma colocação, eu acho que é muito importante. E aqui nós estamos, eu acho que nós temos que cada vez mais unirmos forças para nós construirmos uma comunidade, um centro de debate, até para nós direcionarmos o que nós queremos. Por quê? Nós atuamos aqui na Rosedale muitas vezes, o pessoal, a pessoa já entra em contato com a gente, quanto custa? Eu falei, não é valor. Nós queremos saber assim, nós pensamos em qualidade, nós queremos ser primeiro um consultor, talvez, de mental, para saber aonde ele está posicionado, para depois nós discutirmos programa. E muitas vezes eu brinco até com a Rita. Eu estou numa escola, eu ligo para a Rita, ô Rita, por favor, vem aqui. Eu já tentei de todas as formas, eu não sei mais o que fazer, Rita. Deixa comigo, Rodrigo. Então, assim, eu acho que nós temos que criar, sim, uma comunidade muito forte para discutir, para indicar um ao outro e se desenvolver. Isso eu acho que é muito importante e nós precisamos, né? Então, pessoal, alguma colocação mais, por favor? Professor José Carlos, por favor. Carla, fiquem à vontade aí, pessoal. Nós temos mais uns 5, 10 minutinhos. E para mim está sendo muito legal, tá? Eu estou achando muito, muito bacana mesmo. Ana, alguém?
É, e só enquanto surge, se houver alguma pergunta, só um instante, Ana Paula, por favor. Patrícia, esse campo da consultoria sempre vai surgir pergunta que a gente não sabe, né? Sempre vai surgir, cada escola é uma escola, cada situação é diferente. Então, eu acho que a gente às vezes precisa dizer para as nossas as escolas, né, onde nós assessoramos, eu preciso pensar nisso que você está me dizendo e buscar respostas, porque às vezes na hora a gente tem um insight de uma boa resposta, mas às vezes nós precisamos de um tempo para refletir sobre aquilo que eles trazem e buscar uma resposta mais eficiente. É isso, né? É escuta ativa o tempo todo, reflexão e não ter medo de dizer preciso pensar para te dar uma resposta melhor, porque nem tudo é assim para o momento. Às vezes a gente tem que refletir e responder depois. E antes de Ana Paula, vou dar um espaço para Ana Paula, mas é isso mesmo, né? É uma escuta, nesse caminho, nessa jornada que eu tenho perpassado aí nos últimos 2 anos e meio, eu percebo que é justamente isso, é uma escuta ativa, cada Isso. escola tem uma personalidade, tem uma identidade, tem uma visão, uma missão, e cada uma delas a escola é um organismo vivo, né? Sim. Então, cada uma delas vai ter mesmo que o tema seja o mesmo, o modo a ser tratado, ele é diferenciado. Ele vai ser diferente. Personalizado, né? Isso Obrigada. mesmo. Muito Ana legal. Paula e na sequência Carla, por favor. Bom, eu queria dizer que é sempre uma honra te ouvir falar, Rita. É uma aula, Obrigada. né, que você nos deu hoje. E eu acho muito importante a gente ter esses espaços de discussão, né, de repensar a função social da escola. E Sim, quando a gente pensa nesse processo de internacionalização, a gente desloca exatamente o ponto de apenas ensinar a língua, né, adicional, sim, e é uma discussão que atravessa currículo, pensar o cidadão que a gente quer formar, né, nesse contexto de entender o mundo em que ele vive, formar essas competências globais, né, para ele estar sim. preparado para o mundo e entender o outro. Eu acho que nesse sentido foi muito enriquecedora a sua fala, porque eu Obrigada. acredito que a gente desloca o debate para esse lugar que é o essencial, né, na formação da Sim. constituição de sujeitos, que a escola tem essa responsabilidade. Então, eu queria agradecer por enriquecer tanto, né, a nossa noite hoje. Eu que agradeço. É um tema que eu amo falar. Posso ficar aqui muito tempo, é melhor não, mas estou sempre à disposição. Quando Carla, eu e a Rita, nós conversamos, ela fala assim, Rita, você tem 5 minutos? Ela tem. Aí, ou liga, um liga, pô, 10, 15, 20. Puxa, Rita, ó, passou, hein? Mas vamos lá, Carla. Carla, Não, eu também só queria agradecer. E no fim, a Ana Paula já colocou tudo que eu penso também. Foi um bate-papo assim muito importante e que, na minha opinião, muitas direções, escolas precisavam ouvir. Conheci a Rosedale há pouco tempo, mas me trouxe uma visão diferente do que eu sempre tive de internacionalização, high school, porque é uma proposta realmente diferente. Então, parabéns pelo evento, porque foi muito legal. Não esperava que fosse dessa forma. E foi muito, muito bacana, enriquecedor demais. Obrigada, As Rita. pessoas, nada, Carla. As obrigada, pessoas de Carla. vez em quando vêm pensando que nós vamos falar sobre como vender, preço e tal. E, na verdade, a nossa proposta aqui, uma vez por mês, 2 vezes, assim, qual que é a nossa proposta aqui? A nossa proposta é disseminar, é falar, pessoal, e nós não estamos aqui para você precisa escolher esse que é bom, esse que é ruim, que nem a Rita falou. É identidade, nós precisamos de ter identidade. Precisamos saber o que a nossa escola quer, o que nós queremos para os nossos alunos. Então, eu conheço escola que me liga de vez em quando, Rodrigo, eu estou aqui com um programa tal, tal, quanto custa? Eu falei, não podemos fazer, assim, não podemos avançar, por quê? Nós começamos errado. Nós temos que começar primeiro para saber
qual o objetivo da sua escola? E se você está com uma outra parceria ou com uma outra, o que está dando errado? Será que não pode ajustar? Eu posso estar aqui do seu lado? E de maneira alguma nós queremos causar impacto, tomar escolas. Eu acho que não é isso. Eu acho que nós estamos aqui para construir juntos. Então, é um bate-papo, tá, Carla? Exatamente isso. É claro, vamos entrar em contato, tudo isso faz parte do processo, mas assim, antes nós precisamos entender a identidade. Enquanto no começo da fala estava o José e a Rita, acho que são conhecidos de longa data aqui, né, José? De longa data aí. E assim, são pessoas assim que enriquecem o nosso dia a dia. Então, e nós queremos sim manter esse contato, manter esse elo, e nós aqui desse lado estamos abertos para abrir qualquer discussão, fazer um evento. Estamos pensando em fazer um evento em agosto em São Paulo, quem sabe presencial, né, Rita? Eu acho que fica legal ali no consulado do Canadá, que Sim. fica um lugar bom para todo mundo ir e tal, visitar o Paraná mais vezes. E, claro, será um prazer aí visitar a escola de vocês aí, quem tiver. Rita, você quer fazer um fechamento? Rita, Vini, José, pessoal, fica muito à vontade, tá? Valeu mesmo, bate-papo muito bacana, muito produtivo. E Rita, é sempre um prazer ter você aqui conosco, tá? Muito, Agradeço. muito, muito mesmo. Todos aqui, né? Mas você, de vez em quando, mexe com a gente, tá? Você deixa nós um pouco. O que eu preciso melhorar? Eu sempre falo isso, né? Onde eu Isso preciso melhorar? mas quem fala é o primeiro que escuta, né? Então, o que eu também preciso melhorar. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza de que nós todos temos muito a melhorar. Acho que quando você diz, né, a partir da fala da Carla, que às vezes as pessoas esperam que são eventos comerciais, e eu sempre coloco isso. Eu gosto de falar sobre educação. Eu acho que qualquer venda vem em função daquilo que a gente de fato acredita, e acertando ou errando, acredita que é a melhor escolha para a nossa escola naquele momento, né? E eu penso que muita gente não vem a esses eventos porque fala, vamos vender alguma coisa, e não é essa. Claro que existe ali, nós todos trabalhamos e precisamos que as nossas escolas cresçam, que os alunos estejam lá, que as mensalidades sejam pagas. Há negócio em tudo aquilo que a gente faz, né? Mas eu acho que a gente podia também ter uma floricultura, uma padaria, um restaurante, uma outra coisa. E se a gente resolveu estar em escola, é porque é isso que a gente quer fazer. Então, que a gente continue fazendo bem feito, fazendo o melhor. Fácil não é, nunca foi, não será, mas a gente continua aí na luta. Então, contem comigo sempre, eu estou sempre à disposição de professor, eu demoro a responder mensagem, mas eu respondo para todo mundo que entra em contato, e sucesso para vocês com as escolhas que vocês fizerem. Nós já estamos pensando 2027, não é? Num ano Já. conturbado, com Copa, eleição e, enfim, todos os problemas do dia a dia, mas que vocês façam as melhores escolhas e trabalhem muito para que elas deem certo. Obrigada, gente. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, muito mesmo. E desejo todos aí uma boa noite. E nos encontramos em julho ou agosto. Acho que vamos fazer mais um bate-papo, né, Rita? Trazer algumas outras Sim, pessoas também. sim. E tentar montar esse bate-papo aqui. Tá bom? Pessoal, obrigado, Rita. Obrigado a todos. Tenham uma Eu que ótima noite. agradeço. Obrigado aí o pessoal da Patrícia, a ICIB, Patrícia da levantou a mão? Magenta, todos. Opa! Não? Não, na verdade eu fui reagir e levantei a mão errada. Tá bom, Já sem falei problema muito por nenhum. hoje. Sem Levantei a mão, Pessoal, mas problema. na verdade era reação. obrigado e uma boa Obrigada, noite para todos gente. aí. Até Boa mais. noite Tchau, para tchau. todos. Até Obrigado. Tchau, tchau. mais.